Senhor. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Pode se assentar, meus queridos, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, amém? Vocês estão bom? Então tá bom também, ué. Hoje culto fé, como foi dito aqui, um culto, não que é um culto diferente, mas é um culto onde nós temos que provocar o nosso milagre, amém? Provocar o nosso milagre, provocar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Fazer com que as promessas de Deus, ela venha sobre nós através das nossas atitudes, sim ou não? Hoje é um culto onde o Senhor me deu uma palavra. Há um mês atrás, literalmente, há um mês atrás, mais de um mês atrás, numa ministração do pastor Luiz, o Senhor ministrou algo no meu coração. Eu fiz uns rascunhos na agenda, e de lá para cá o Senhor tem falado comigo muito sobre esse versículo, sobre essa passagem. Eu viajei para Minas, e mesmo lá em viagem, na hora de deitar, ou na hora que eu estava lá tranquilo, o Senhor vinha e falava comigo sobre essa passagem. E eu vou compartilhar com os irmãos, e em nome de Jesus eu peço que você, como foi orado aqui, fique atento à palavra, fique atento à mensagem que o Senhor tem preparado para mim e para você. E eu creio que vai haver transformação, vai haver mudança. Em nome de Jesus, nós como igreja vamos sair daqui transformados pela palavra. Eu creio, irmão, nós temos que crer, irmão. Nossa fé tem que ser uma fé que o inimigo olha para nós e fala: rapaz, estou com medo desse homem, viu? A nossa fé tem que ser inabalável. Fé, culto fé. Você está aqui pela tua fé, sim ou não? Você não está aqui por causa de um homem, irmão. Você não pode estar aqui por causa de uma presença humana. Você tem que estar aqui pela presença do Rei. É Ele quem faz o teu milagre acontecer, sim ou não? E hoje, quantos aqui falam assim na sua vida? Eu já cansei de falar, irmão. Puxa vida, eu estou passando por um deserto. Vou te mostrar pela palavra que Deus age poderosamente no deserto. Olha o deserto de forma diferente, irmão, pela palavra. Meu Deus, estou passando por um deserto. Eu passei um deserto há uns anos atrás que era um carro. Hoje em dia eu vejo que não foi um deserto, foi um aprendizado. Tudo pela palavra é aprendizado, irmão. Põe na tua cabeça. Tudo pela palavra de Deus é algo que vai transformar a minha e a tua vida. Tudo. Independente se é a palavra de bênção, se é uma palavra de correção ainda melhor ainda. Porque Deus é o nosso Pai, sim ou não? Pai não corrige? Ainda dá uma chibatada ainda, né? Umas lapadas ainda. E Deus vai fazer isso com a gente como? Pela palavra, irmão. Então quando vier uma palavra de exortação, de puxão de orelha, receba. E fala: obrigado, meu Pai, porque o Senhor ainda insiste em mim. O Senhor ainda acredita em mim e está fazendo um milagre na minha vida. Eu quero convidar você, sem mais delongas, abra a sua Bíblia em 1 Reis 19. Irmão, essa palavra me bateu. Eu não vou apanhar sozinho não, porque eu não sou besta, né? Glória a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, vou estar lendo do verso 1 ao 18. Mas antes eu quero dizer para você sobre o nosso tema. O nosso tema é: o deserto não é o fim e a caverna não é a tua morada. O deserto não é o fim, irmão. O deserto é só o começo. O deserto é um aprendizado. E a caverna, não faça da caverna, não se esconda na caverna e faça da sua morada. Nós vamos entender esse tema pela palavra de Deus. Irmão, se eu falhar aqui, não liga não, que eu esqueci meu coisa. Ah, tá ali também, qualquer coisa. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: a fuga de Elias para Horebe. Acompanhe comigo que eu vou estar lendo rapidinho para nós entrarmos no esboço. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada.
Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã mesmo, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com as dos profetas. Elias teve medo. Repete comigo, medo. Repete de novo, medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, dizendo: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Pois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor novamente voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava lá no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor também não estava nesse terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele também. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a sua capa e cobriu o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O 15º disse: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e de Abael Meolá, para suceder-se a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos cujos aqueles que não se ajoelharam e não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aqui, no capítulo anterior, se você ler na tua casa, nós vamos entender porque já começou no primeiro verso. Ora, Acabe encontrou Jezabel, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. No capítulo anterior, havia um reinado de Acabe e Jezabel. Horrível por sinal, porque não era Acabe que mandava, era a mulher dele que mandava. E eles mandaram matar todos os profetas de Deus, os profetas do Senhor. E como ele disse aqui agora há pouco, o próprio Elias, ele foi o único que sobrou. Mas Obadias havia numa caverna colocado 100 profetas de Deus, porque esse abençoado desse Obadias, ele acreditava no Senhor, mas ele servia a Acabe e Jezabel. E ele colocou 50 profetas numa caverna e 50 em outra para proteger de Jezabel. Só que Elias era um homem ousado, irmão. A ousadia te mostra quem você é em Deus e revela quem é Deus na tua vida. Sim ou não? Quem é você? Sou filho de Deus.
Você não pode tremer a base quando alguém vier te afrontar. Entenda com carinho, como diz o pastor Luiz, o que eu estou te dizendo. Não é na briga. Quem é você? Eu sou filho de Deus. E ele sabia quem ele era. Eu sou Elias, o profeta. Obadias, fala para Acabe que eu estou aqui. Cara, olha a ousadia desse homem. Ele sabia o Deus a que ele servia. Mas o que ele fez? Houve um alvoroço lá na hora. E Elias mandou juntar todos os profetas de Baal. Resumindo, dava uns 850 homens entre Baal. E aquilo começou a incomodar Elias. E mandou matar todos os 850 profetas de Baal. Aqueles que curvavam aos outros deuses com D minúsculo. Só que Jezabel descobriu aquilo. E ela mandou um recado para Elias, como nós lemos aqui agora. Pelos meus deuses, nessa mesma hora, a sua vida será ceifada também, como você fez com os meus profetas. Sabe qual que foi o erro de Elias? Deixar o medo tomar conta da sua vida. Quantos aqui tem medo? Rapaz, se eu te contar os medos que eu tenho, você fala, você é tongo, hein, homem? Tem pavor de altura, irmão, aqui para mim está de boa. Mas subiu um pouquinho a mais, já fala, tonteei, vou cair. O medo toma conta de mim e de você, a gente se acovarda. O medo toma conta de mim e de você faz o quê? Não vou, você anda para trás, em vez de você ir para frente. Mas Elias sabia quem ele era em Deus, ele sabia que era Deus, sim ou não? Você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem é o Deus que você serve? Nós sabemos o nosso Deus, mas Elias teve medo. Só que o medo de Elias foi tão grande, que ele, fugiu, irmão. Irmão, raciocina comigo. Ele sabia a autoridade que ele tinha em Deus, ele sabia que ele é um profeta, que aonde ele chegava, que tanto que Obadias, eu esqueci de mencionar, quando chegou a Obadias, ele se curvou diante de Elias dizendo, você é o profeta Elias? O profeta do Senhor? Elias disse, sim, sou eu. Autoridade, irmão. Ele sabia que era Deus. Por que? Essa pergunta ficou na minha cabeça durante esse mês inteiro. Por que tanto medo? De uma mulher que disse, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida igual você fez. Ela tinha um poder, sim ou não? Eles eram rei e rainha. Mas quem era o poder deles mediante ao poder do Deus de Elias? Não tinha igual. O que Elias viveu naquela época que fez ele falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Rapaz, essa mulher vai mandar me matar. E a Bíblia fala que ele andou um dia inteiro até chegar no deserto. É onde que o tema é, o deserto não é o fim. E por muitas vezes eu e você passamos por um deserto, estamos atravessando um deserto e quer desistir, quer parar e quer entregar os bets. Quantas vezes eu e você falamos, nossa, estou passando por um deserto, e ainda menciona, não tem mais jeito. Isso é medo de enfrentar aquilo que o deserto tem para nos oferecer, sequidão. Vai nos machucar, vai nos ferir, vai fazer com que eu e você olhamos para a situação ali. Irmão, tem sido mencionado aqui, não é sobre o lugar, é sobre quem está lá. No deserto, a presença do Senhor estava com Elias. Só que o Elias estava tão medo que ele não conseguia ver, não. Já era, eu vou morrer. Ou imagina o desespero daquele homem, ele era profeta, mas ele era um homem como nós. Com sentimentos, com com medo. Mas agora eu te faço essa pergunta que o Senhor me fez hoje pela manhã. Qual é o medo que está te paralisando? Qual? Irmão, isso foi na minha cara e me deu um tapa. Hoje pela manhã o Senhor fez essa pergunta para mim e eu transfiro para vocês. Qual é o medo que está fazendo você ficar paralisado e não acreditar realmente no poder desse Deus? Quantos aqui já teve milagre na parte de Deus? Irmão, inúmeros. Vários. Eu escuto testemunhos dos irmãos que eu estou conhecendo. Tem um ano, vai fazer um ano que eu estou aqui nessa casa, graças a Deus por isso.
Eu escuto testemunho de um, escuto de outro, escuto de um, escuto de outro. Falo, cara, olha como é que Deus é lindo. Aí olha para você próprio, olha pelo testemunho dos outros, isso é ótimo para edificar a nossa fé, sim ou não? Mas olha para você próprio, você é uma testemunha, você é algo que o Senhor preparou para estar nesse lugar, para estar no mundo, para você levar as boas novas do Senhor e você dizer, lembra como é que, você não me conheceu como eu era, mas eu fui assim, 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 irmão, glória a Deus pela tua vida, é Jesus. E nesse ponto, nessa mensagem, temos 4 pontos como lição que Elias nos passa nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro ponto é: o medo não nos deixa ver o agir de Deus. O verso 6 e 7 diz o seguinte, você pode colocar aqui para mim, aqui, meu querido. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O sétimo, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Você consegue entender que Elias ficou com tanto medo que ele caminhou um dia no deserto, chegou debaixo de uma árvore, irmão, e deitou. E dormiu, claro, cansou. Andando no deserto durante o dia inteiro, cansa. É ser humano. Só que ele estava tão acostumado a ver as maravilhas de Deus, que ele despertou o que tinha lá? Um pão assado em brasa, irmão. Raciocina comigo, que trem doido é esse? No meio de um deserto, sem nada, dormindo, roncando, de repente, alguém toca nele, um anjo toca. Levante-se, Elias. Ele olha, irmão, imagina a cabecinha aqui, nossa, viaja na palavra comigo. Ele abre o olho, tem um pão aqui, cara, um jarro d'água. Ele já sabia que era Deus cuidando dele. Como que eu e você não conseguimos enxergar que Deus está cuidando de mim e de você? Como que o nosso medo não nos deixa ver o agir e o cuidado de Deus na minha e na tua vida, nos detalhes? Só que o medo faz com que ele não consegue ver. A Bíblia fala que ele come e volta o quê? A dormir, irmão. Misericórdia, que profeta que dorme no ponto assim, de chegar a ter tanto medo de uma mulher. Não estou dizendo porque é uma mulher em si, mas um ser humano, uma pessoa, que ele sabia que Deus podia aniquilar a qualquer hora. E o medo de Elias foi tão grande que ele não viu o agir de Deus e dormiu novamente. Não estou dizendo fisicamente. Quantos aqui hoje não conseguem ver o agir de Deus pelo medo e ainda não conseguem dormir? Não estou dizendo fisicamente. Dormir com, eu não aguento mais. Para mim já basta. Olha, Senhor, a Bíblia nos fala que ele chega naquele lugar. O que ele fala para Deus? Olha, Senhor, eu já vi tanto, já vivi tantas coisas do Senhor, pode me matar? Ô irmão, aqui, vou te contar um negócio para você aí, se você não sabe. Se fazer de coitadinho para Deus não resolve nada. Estou falando bobagem, João? Não, né? Ô Deus, eu estou sofrendo tanto, Deus, você não está vendo? Aí se Deus pudesse ser igual a nós e falar assim, eu mesmo, me dá paciência para mim mesmo. As lutas que eu e você enfrentamos, às vezes é Deus deixando para amanhã, ou lá na frente, no tempo de Deus, não no nosso. Você está preparado para uma vitória grandiosa, irmão. Sabe o que a gente tem que fazer? Parar de reclamar dos problemas. Parar de ficar, tampar os olhos e não conseguir enxergar o agir de Deus na minha, na tua vida. Mas você não sabe o que eu estou passando, Cláudio, mas Deus sabe. É Ele que tem que saber. Ajudar em oração, glória a Deus, estamos aqui para isso mesmo como igreja. Mas quando está aquele negócio feio mesmo, o negócio lá pegando, você vai recorrer para quem, irmão? Deus. Mais uma vez eu estou aqui, Pai. Sabe, rasgar o peito, eu não estou aguentando mais, mas eu não quero desistir. Aí Deus olha para nós e fala, vocês aguentam mais um pouquinho ainda. Vamos ver até onde vai a tua fé em mim mesmo, meu filho.
Mas Elias adormeceu, Deus cuidando e ele dormindo. Se você não sabe, se você está passando por um deserto nessa noite, eu tenho uma notícia excelente para te dar. Deus cuida de você no deserto também. Não vai faltar alimento, não vai faltar cuidado. E Deus ainda manda o anjo, ei, bate naquele carinha lá, manda ele acordar, fala para ele ficar desperto. O segundo ponto, o medo nos faz dar desculpas ao Senhor. Verso 10. E respondeu Elias, quando Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Aí ele repete depois lá no verso 14. Irmão, Deus já sabia tudo o que Elias estava vivendo. Quantas vezes eu e você ficamos dando desculpas para o Senhor? Deus, vou te falar uma outra coisa que às vezes eu e você não sabia. Deus não vai pular etapa do processo da nossa vida para agradar eu e você. Fiquei com essa mesma cara hoje de manhã, irmão. Queria estar com vocês aqui no telão para vocês verem a cara de vocês. Eu fiquei olhando para a Bíblia, quando ele falou isso comigo hoje de manhã, eu falei, tudo bom. Deus não vai pular etapas da sua vida, do processo que eu e você estamos enfrentando para falar, tá bom, eu vou melhorar, tá pesado, eu vou te ajudar. Não, é processo, irmão. Ninguém melhor para saber de processo que o nosso amigo ali, nosso irmão ali. Dá para pular etapa? Não dá. Às vezes está quase ganho o processo, ou não é? Mas se eu fazer isso aqui, o juiz olha e fala assim, volta tudo. Estou mentindo, irmão? E por que você acha que Deus vai pular processo? Olha aqui que Elias disse, Deus, mataram todos a espada, eu sou o único que sobrou. Eu fico imaginando Elias se justificando. Deus pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aí? Irmão, naquela época não tinha ninguém com o microfone pregando, ei, o que você está fazendo aí? Era a voz do Senhor. Era uma voz que vinha do nada e falava, Elias, imagina hoje acontece com você. Irmão, até arrepia. Sério mesmo, irmão. Você está lá bem de boa, trabalhando, andando de carro, sei lá, fazendo qualquer coisa, mas era uma voz audível. Ei, fulano, opa, o que você está fazendo aqui? Aí você, sabendo que é o Senhor, eu sou o único que sobrou dos profetas, e ainda, pai, ainda quer me matar. Ele se esconde na caverna, irmão. Ele se esconde no lugar para poder achar que as coisas vão se cumprir, vão se acontecer dentro de uma caverna. Mas o Senhor, Ele é um Deus tão poderoso que Ele ainda insiste em mim e em você. Ele não insistiu em Elias. Ele poderia virar e fazer, quer saber de uma coisa? Elias não quer, eu vou levantar outro. Não é assim comigo e com você? Independente do que fazer, irmão, para a obra, não estou falando para um barracão, é para o reino. Independente do que for, Deus te chamou para algo, irmã. Deus tem um propósito na sua vida. Aí a irmã pode até falar amém, para não deixar eu sem graça, né? Amém, glória a Deus. Aí na hora que eu virar as costas aqui, não sabe de nada, eu não quero nada, rapaz. Eu quero ficar de boa. Deus não te chamou para ficar de boa, irmão, no banco. Deus te chamou para você resgatar almas que lá fora estão sendo ganhas para o inferno. Deus te chamou para você se alimentar e falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, meu bolso está vazio, mas aqui está explodindo, o que eu tenho eu te dou, toma, Jesus a mudar. Quantas vezes eu e você estamos como Elias? Me perdoe, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, pela palavra que eu escutei hoje na minha cara, pela Bíblia. Quantas vezes, Cláudio, você está como Elias, se acovardando? Irmão, hoje é um culto fé, irmão. Eu falei, Jesus, vamos levar uma palavrinha mais, né? Milagre, né? Um trem mais, né? Mas não é eu, irmão. Se eu escrevesse outra coisa e lesse uma palavra diferente, aí Jesus ia puxar minha orelha.
Mas glória a Deus que Ele está puxando de todo mundo junto como igreja. Glória a Deus por isso. Até quando eu e você vamos ficar? Não vou. Mas não vou mesmo. Eu vou ficar aqui quietinho, porque vai me... Irmão, está na hora de eu e você mostrar quem é esse Deus que a gente serve. Primeiramente na nossa vida. Porque essa palavra me arrebentou, irmão. Porque é muito fácil você falar que a gente é crente, que a gente acredita, que a gente tem fé, mais um culto, mais isso, mais uma semana, mais um mês. Mas e aí internamente, quando a sua cabeça não para? Os pensamentos, e agora? O que eu vou fazer? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Às vezes Deus está assim, calma, respira, eu estou no controle. Não foi dito aqui o pastor Luiz, uma pregação poderosa, e foi batido na minha cabeça a semana inteira. Quem está no teu barco? Quem está no controle daquele trem lá, como é que chama lá? Do leme, obrigado, irmão, esqueci o nome do negócio. Quem está no controle do leme? Se às vezes eu estou no controle do leme, eu vou afundar meu barco. Mas se eu falo, toma Jesus, ó, estou saindo de cena, pega o leme aí, meu irmão, meu querido, e vai, toca meu barco. Parar de se acovardar. Jesus está contigo, irmão, e ponto final. Não, Jesus está contigo, irmão, e ponto final. Não é qualquer Deus, não é um Deus de Baal, irmão. Não é um Deus que está pregado na parede, que o cupim vai comer, ou se for de ferro vai enferrujar o trem todo. O nosso Deus é vivo. Se faz presente na sua vida, 24 horas. Eu falo com os meus filhos, vocês podem esconder tudo de mim da sua mãe, mas ó, Deus está aqui, ó. Você está dormindo? Ele está lá assim. Você está na escola, está trabalhando, está fazendo, Ele está lá também. Então, por que eu e você nos deixamos esse medo tomar conta da nossa vida? O terceiro ponto, irmão, o medo nos deixa desatentos. No verso 11, o Senhor disse a Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ali fala que teve um terremoto, o Senhor não estava, fogo, o Senhor não estava, e Elias lá. De repente a Bíblia fala que houve um murmúrio de uma brisa. Aqui todo mundo consegue distinguir que é um vento e uma brisa, né, irmão? Pelo amor de Jesus Cristo, vento é vento. Brisa você bate em você, você fala, cara, que trem gostoso, ó, refrescou eu todinho. A Bíblia fala que Elias jogou sua capa em sinal que não, né, em respeito ao Senhor, em reverência a Deus. Ele já sabia que o Senhor estaria ali. Mas por que então que ele não ficou atento antes? Quando o Senhor mandou o anjo, quando o Senhor tocou, quando o Senhor mandou o alimento, por que ele não ficou atento? Ele ficou desatento o caminho inteiro. Quantas vezes eu e você não nos atentamos àquilo que Deus já falou por aí, ó, que está no seu colo, pela própria palavra? Vou ler a palavra hoje. Vou abrir aqui. Abriu. Raça de vibra, misericórdia, não é para mim não, vou. Eis que te digo que abençoarei você, agora é para mim. Abençoará eu, minha geração, não sei o quê. Quantas vezes Deus já fez isso com você? Não, para mim não. Amora até o dedo, né? Não é para mim não. Vou lá, porque olha, não tá legal esse negócio. Se você não sabe, lá no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse 22, diz assim: eis que venho em breve. Sabe que Deus falou comigo também sobre esse versículo em casa? Está na hora de largar o medo para trás, porque eu estou chegando. E quem tiver com medo, não vai ver. Jesus está voltando, irmão. E nós crentes estamos achando que é tudo historinha de conto de fada. Jesus está voltando, a Bíblia fala lá, eis que venho em breve. Jesus, Deus, veio para Elias. Mas Elias ficou lá, adormecido, achando que nada ia acontecer, ainda pedindo Deus a morte. O que passou na cabecinha de Elias? Eu mandei matar os profetas de Baal a espada, degolado, irmão. Naquela época era sangue. A mulher falou que vai fazer o mesmo comigo. Ele já ficou imaginando, rapaz, eu vou pedir Deus para me matar, quem vai matar eu dormindo? Eu não vou sentir nada,
porque eu sou um profeta. Cabeça humana é assim que pensa, irmão. Deus, eu já vivi tanto, eu já experimentei tanto do Senhor. Faz o seguinte, mata-me. Irmão, vamos parar de dar jeitinho brasileiro para Deus. Ele sabe tudo, Ele é o dono de tudo. Ele tem um tempo determinado para você, irmão. Ele tem um tempo determinado para você fluir. Ele tem um tempo determinado para você crescer. Ele tem um tempo determinado para tudo. Ele fez as estações. Se você está passando agora por uma estação que é inverno, passe pelo inverno, que logo depois já vai vir a primavera, já vai florescer tudo de novo. Mas passe pelo processo. Não é mais tempo da gente ficar no oba-oba, onde a água vai eu também vou. O medo fez Pedro não ir de encontro a Jesus naquele trem lá, na tempestade. És tu mesmo, Jesus, Messias? Se és tu, olha a ousadia. Você está entendendo aonde a ousadia leva o cara? Você está conseguindo entender aonde a ousadia que você tem em Deus pode te levar? A você falar, eu sou fulano, eu sou filho de Deus. Você olhe para o teu irmão do lado e fala com autoridade, irmão, no nome de Jesus. Você tem uma identidade. Não, repete aí, irmão. Fiquei na dúvida da minha identidade aí. Você tem uma identidade. Você é filho, irmão. Você é filha. Antes de você ter um nome na sua identidade, no céu é filha. Antes de estar no papelzinho que você apresenta para uma polícia, para uma autoridade na terra, é filho. Lá em cima a sua identidade é filho de Deus, escolhido. Ah, mas eu que escolhi servir Deus. Para com isso. Foi Ele que te escolheu, te tirou do lamaçal, te limpou e colocou aqui neste lugar. A gente tem que começar a viver a palavra de Deus de forma mais intensa. E o quarto e último ponto: quando sairmos da caverna e pararmos de nos esconder, o Senhor cumpre os propósitos. Quando Elias saiu da caverna, que ele ouviu o murmúrio da brisa, e ele viu que era o Senhor. Lá no verso 15, o Senhor disse assim, o Senhor disse a Elias, olha para você ver, irmão, a gente leu que Elias andou um dia, caminhou, fez o que fez, deitou, comeu, dormiu, falou para matar ele, escondeu na caverna. Olha como que Deus falou para ele, no verso 15, volte pelo caminho por onde você veio. Volte pelo caminho. Fico imaginando Elias, não, tudo de novo. Eu andei, ó tanto que eu andei, vou ter que voltar. Aí Deus fala com ele, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu como o teu sucessor. Quando eu e você não deixamos o medo tomar conta da gente, entendemos quem é Deus, não entramos numa caverna e achamos que ali é a nossa morada, o Senhor cumpre propósito. Você viu que Ele mandou Elias voltar para cumprir um propósito, ungir reis, ungir todo mundo e ainda colocar alguém no seu lugar. O que eu e você estamos esperando para falar assim, tá bom, Deus, usa-me? Pastor Luiz sempre está dizendo aqui, eu acho isso tremendo, tem gente te vendo, tem gente te acompanhando, e não é em redes sociais, hein, irmão? É na tua vida. Tem gente que fala assim, cara, eu quero ser igual essa mulher, cara. Pô, ela passa por uns BO, umas lutas, mas eu não vejo essa mulher falando nada. Poxa, eu quero ser assim. Ou eu quero ser dessa forma. Ou o que eu faço para ser igual a você, cara? Um jovem que está de boa, tá? Com o mundo que está aí, não se preocupa com nada. Eu tenho algo para te dar, meu querido, é Jesus, Ele que faz isso em mim. Deus, quando eu e você saímos da nossa caverna, e por muitas das vezes eu posso te falar, essa caverna quem entrou foi você sozinho. Porque é muito fácil eu falar assim, eu estou nessa caverna hoje, Jonah, porque o meu irmão ali fez eu... É ele, a culpa é dele. Aí ele olha para mim e fala, sai para lá, cara, tem nada a ver com isso. A gente fica dando desculpas,
para tirar assim, ai, tá vendo, Deus, eu estou aqui porque está acontecendo isso na minha vida. Irmão, quem se coloca na caverna foi você próprio. Quem colocou Elias na caverna foi alguém? Não. Quem colocou o medo em Elias e para correr para o deserto foi alguém? Não, ele próprio. Ele próprio. Então é hora de eu e você sairmos do deserto, melhor dizendo, perdão, passarmos pelo deserto, sair da caverna que eu e você mesmo entramos e falar: Deus, tá bom, eu já não aguento. A única coisa que a gente tem que falar, eu não aguento mais, eu não aguento mais fazer as coisas do meu jeito. Sabe por quê, irmão? Fazer as coisas do nosso jeito cansa. Sim ou não? Cansa ou não cansa? Pega lá uma caixa de marcha de um carro sozinho, você vai fazer um esforço dobrado. Pega uma alavanca e fala: ei, me ajuda aqui. É ou não é? Tire conclusões da nossa vida comum num agir de Deus que pode estar sendo diário para você. Sozinho não dá. Deus, do meu jeito não dá. Mas se a gente fazer assim, não dá mais. É do jeito de Deus. Quantos aqui são casados? Glória a Deus. Olha o tanto de família, projeto de Deus. Quantas vezes o marido e a mulher dentro de casa tentam fazer as coisas, o marido de um jeito, a mulher de outro? Não frustra? Resolve um problema cada um de um jeito para você ver. O problema vai multiplicar. Porque se torna um cabo de guerra. O homem vai para um lado, a mulher vai para o outro, uma briga, uma luta, aquele negócio todo, até um virar para o outro e falar assim: aqui, vamos nos unir pelo problema? Vamos resolver junto? Porque vai ser mais fácil. E por que a gente não é assim com Deus? Deus, eu já não aguento mais tentar agir sozinho. Hoje é noite de você sair da caverna, irmão, em nome de Jesus. Está passando por um deserto, não precisa levantar a mão não, irmão. Está passando por um deserto, passe. Não se esqueça do processo, mas passe. Porque o Senhor vai cuidar de você no deserto. Está passando por um deserto, mas é algo que, para além dos homens, um diagnóstico que eu não tenho mais jeito. Ei, servimos um Deus de cura. A última palavra não é minha, não é do homem, não é do médico, é de Deus. Se chegou a tua hora de ir para a glória, irmão, fique em paz. Mas se não chegou, Deus ainda faz milagre. Hoje é um culto fé, irmão, é culto de milagres. Só que a gente não pode mais se acovardar e entrar na caverna e falar: tá bom, Deus, para mim já deu, já chega. Não, é tempo da gente sair da caverna, ouvir a voz do Senhor. O mesmo Deus que fez isso para Elias é o mesmo Deus que está aqui hoje e faz por mim e por você. O que mudou em Deus? Nada. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente, até amanhã ou até quando Jesus voltar. O que muda é a minha e a tua cabeça. O que muda é a minha e a tua atitude. A Bíblia em Isaías 40, 31, dá para colocar para mim aqui, meu querido, rapidinho? Isaías 40, 31, isso hoje Deus falou comigo agora de tarde, transportando as criançadas. A Bíblia nos relata isso aqui, ó. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como? A Bíblia nos relata, nos menciona, vou falar mineirês, tá, irmão? Nos pareia como águia. Voar alto é ter ousadia. Voar alto é para quem não tem medo. Lembra que eu falei que eu tinha medo de altura? Eu fui subir no andaime uma vez para ajudar numa reforma. Eu travei lá em cima, uma altura dessa. Teve que subir 2 homens para me tirar de cima. E eu lá, assim, ó. E a parafusadeira aqui. Desce, Claudinha. Eu não consigo. Você quer voar alto como águia? Confie no Senhor. Você quer ir mais além? Confie no Senhor. Você quer viver milagres? Confia no Senhor. Saia da caverna. Saia da caverna. Você está passando pelo deserto? Passe. Mas não faça da caverna a sua morada. Lá não é a tua morada, irmão. Não é.
É pelo contrário, é você que é morada do Espírito. A Bíblia fala que não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia, para enfrentar, para impor. É chegar e falar assim: eu não aguento mais a situação, eu já não aguento mais. Deus, o que eu devo de fazer? Recorra ao Pai. Recorra ao Pai. Não é comprovado cientificamente sobre a águia, mas eu acho tão interessante. Tem uma espécie de águia que ela vive de 20 a 70 anos. Depende da espécie da águia. Eu achei interessante quando o Senhor nos compara como águia, que a gente vai correr, não vai se cansar. A águia, ela chega a uma determinada idade, as penas estão muito grandes, os bicos estão muito curvados, e as garras já estão frágeis, não conseguem mais pegar a presa. O que a águia faz? Ela voa. Ela procura um alto cume, uma caverna, porque também ela fica vulnerável e se torna uma presa. E ali ela espera aos poucos se renovar, porque automaticamente as presas ela vai se afiando. Olha que interessante, irmão. As penas grandes que atrapalham de voar caem e nascem novas, e o bico ela vai esfregando até ele afinar e ficar do tamanho exato. Sabe o que Deus falou comigo sobre isso? Meu irmão, eu estou arrupiado aqui, para a gente não desistir. Que doideira. A águia ela poderia muito bem voar, entrar na caverna e falar: já deu, vivi 30 anos, não aguento mais, já está aqui tudo me atrapalhando, eu posso achar um predador mais forte do que eu e me matar. Ela fica lá até se renovar e voa de novo. Aí ela vive mais não sei quantos anos, aí é ela. Mas o que a palavra de Deus me diz sobre Isaías 40:31 é: não desista, renove as suas forças em mim. O que a Bíblia falou que agora? Aqueles que se renovam na minha presença, é em Deus, não é na presença dele próprio. Se renove hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Saia da caverna. Se você entrou nessa caverna por conta própria, saia hoje em nome de Jesus. Tira esse medo do teu coração, irmão. Tira esse medo que te paralisou. O medo nos paralisa de ir além. O medo nos paralisa de viver coisas novas. O medo nos paralisa e não nos deixa viver um milagre. O medo em excesso nos mata. Por que você acha, meu irmão, eu estou escutando dentro da van, não sei lá, do meu irmão Daniel, gente falando que tem medo de dormir no escuro, medo de não sei o que, medo de não sei o que lá, eu estou com ansiedade, eu estou com medo, não sei o que, eu só aqui, ó. Quantos anos você tem? 13. Eu falei: 13? Não tem nem preocupação na vida, irmão. Já está com medo. Eu estou com medo. Eu tenho medo, tio. Medo de quê? A luz tem que ficar dormindo acesa. Eu com 13 anos estava trabalhando, irmão. 13 anos, estou com medo, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Aí você vai ver, os pais não estão preparando os filhos para o futuro. Falava isso aqui agora há pouco, ali atrás. O que você tem preparado para você no futuro em Deus? Coisas do nosso dia a dia. Aprenda a discernir algo que o Senhor quer falar com você. Quando eu vi esses jovens falando comigo dentro da van, que está com medo, tem que dormir com luz acesa, e não sei o que, e não sei o que lá. As crianças de 13 anos, em vez de evoluir, está atrofiando. Eu falei: epa, o meu medo pode me atrofiar também, espiritualmente. Eu peguei isso para mim e falei: cara, eu tenho que pôr meu medo para correr, não eu correr. Não é tempo mais da gente ficar com esse medo em excesso e entrar na caverna. Eu quero convidar você a ficar de pé, irmão. A matemática de Deus, ela é diferente da nossa matemática. O mais de Deus é menos, e aquilo que nós achamos que é certo para Deus é errado. O caminho que às vezes eu e você estamos trilhando para nós é certo, mas para Deus vai virar igual Elias. Sabe esse caminho que você fez? Volta. Volta, que lá eu vou cumprir propósito. Volta. Mas só volta se Deus mandar, tá? Não
volta por conta própria. Para e sabe de quê? De olhar para trás e falar, mas naquela época, mas quando era, foi, passou. Está no deserto, passe pelo deserto. Mas se você entrou na caverna, pelo amor de Deus, saia da caverna.